outros técnicos que estão ali num passo doble. Estamos falando de Abel Ferreira. É uma dança também. Sim, mas era um sapato, você lembra? Então, é isso aí. Vocês lembram? Alguém Eles lembra estão aí, é que eu ia falar uma palavra que poderia ser mal interpretada. Estou falando de Abel Ferreira e de Cuca, que se enfrentaram muito. O Abel Ferreira levando a melhor em relação ao técnico do Atlético. Outra sintonia. Passo doble não. Cuca, é verdade, né? Estão em compassos diferentes. Totalmente. Fala, um dançando tango, outro funk. Uma vitória que a gente precisava muito, porque era um momento muito delicado, um momento que é muito similar ao ano passado, aquele jogo com o Internacional, que é o jogo consequente a uma eliminação. E eles nos dão agora um ânimo novo para fazer 16 finais, que são os jogos que nos faltam no Campeonato Brasileiro. Porque meu time não é reativo, o meu time é proativo, ele propõe o jogo, coisa que geralmente o Palmeiras não faz. O Palmeiras, ele tem a bola longa, ele tem a marcação individualizada e joga no teu erro após a roubada de bola. Não tem um jogo saindo, jogando. Quando você está vencendo, né, tudo que você faz é perfeito, é bonito, é maravilhoso. Se você sai pro vestiário escutar música, na hora dos pênaltis e ganha, vira moda. E se perdesse? Quando você cai 6 vezes no mesmo canto e ganha, é legal. Você lembra o Muralha, que caiu 6 vezes e perdeu? O que aconteceu? Quando você tem 2 jogadores expulsos, não passa nada, porque a cabeça é fria. Mas não foram cabeça fria. Podia ter quebrado um jogador expulso. Se a derrota vem para eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as 2 expulsões, as 6 caídas do goleiro no mesmo canto, o treinador que não ficou para os pênaltis, etc. e tal. Mas quando se ganha, tudo é perfeito. Parabéns para o Abel, parabéns para o Palmeiras, boa sorte. Cuca, eu queria que você falasse... Pronto, falei. Hashtag pronto, falei, Pedro Ivo. Vou começar na ponta esquerda, Pedro Ivo, Facincani, mandem mensagens. Estaria Cuca engasgado com a Abel? Hashtag doeu, pronto, falei, foi um... Pronto, falei. Doeu, hein? Doeu. Mas eu vou fazer um contraponto aqui, eu vou defender o Cuca já. Vai lá. Eu queria falar uma série de situações sobre essa entrevista, só que o Cuca falava e o Facincani não estava aqui, tá me dando um monte de gancho. Tá? Nossa. Então, por favor. Bom, primeiro que é uma declaração... Boa, viu? É uma declaração... recalcada, hipócrita e desrespeitosa. Já começo por aí. Primeiro que falar em manias de cada um, que um vai ouvir música, que um cai pro canto. Cuca, quem é você para falar de mania de alguém? Justo você. Você usa a mesma camisa desde 2013 e ninguém fala nada, independentemente da tua fé ou não. E ninguém debocha esse ganho. Ninguém debocha, cada um tem sua fé. Cada um tem sua fé, seja ela religiosa, seja ela cultural. Ou seja, você debochar que o cara tá ouvindo música no pênalti, você usa a mesma calça, vinho. E ninguém fala nada. E nem tem que falar, né? Então, assim, o estilo de cada um se comportar numa decisão já começa errado. Segundo, você fala em destempero, Cuca. Justo você falar em destempero, Cuca. Você vai brigar com o Marcos Rocha no arremesso lateral, faltando 5 minutos para acabar a final da Libertadores, 5 minutos depois você toma o gol e perde o título. Quem é você para falar de destempero de alguém, amigão? Terceiro ponto. O Abel Ferreira está há 2 anos fazendo um trabalho, coisa que você nunca conseguiu cumprir na sua carreira. Você dura 6 meses em cada clube, você abandona trabalho. Os 3 melhores trabalhos da sua vida, você jogou fora. O Atlético em 13, sendo que, vamos falar em destempero então, vamos falar em pessoa avoada. Vamos falar de um cara que na véspera do jogo contra o Raja Casablanca anuncia que está indo pro futebol da China e arrebenta com o elenco do Atlético Mineiro? Ou é mentira minha? Se quiser, eu trago o jogador para provar. E eu ouvi de jogador grande, que era líder do seu time, que você arrebentou com a chance do Atlético chegar a uma final de Mundial. O próprio Palmeiras em 2016, campeão brasileiro, você larga o Palmeiras e vai embora. Aí você quer voltar como, o salvador da pátria em 2017. Traulitada, cai nas oitavas da Libertadores. Assim como você fez com esse Atlético agora. Sai como, o senhor da razão, quer voltar por cima de todo mundo, por cima da carne seca e toma outra traulitada. Você não aprende, Cuca. Você não aprende. Você é hipócrita, Cuca. Você aprenda a se comportar e a honrar sua palavra e os seus contratos com as equipes. Antes de você falar de um técnico que está há 2 anos aqui no país, fazendo um trabalho minimamente competente, respeitável, e que, inclusive, ganhou 3 vezes de você. E ganhou na bola. Não ganhou falando. Ganhou jogando futebol. Se é bonito, se é feio, mas ganhou honestamente de você.
Então, antes de você, viu, senhor Cuca, falar de alguém, de mania de alguém, olhe pro próprio rabo antes de falar dos outros, Cuca. É isso que eu tenho pra falar de você. Cumpra e honre com a sua palavra nos clubes por onde você passa. Honre a sua palavra e respeite as torcidas dos clubes por onde você passa. Porque nem o torcedor do Atlético Mineiro, aliás, que eu fui muito bem recebido e agradeço demais a estadia que eu tive em BH, torcida legal pra caramba, amistosa, nem eles compram a ideia do que aconteceu. Você com 2 a mais durante 80% do jogo não conseguir fazer gol no Palmeiras é incompetência sua também de ter mexido mal num time que tinha toda a condição de passar. Então, Cuca, bico calado e siga seu trabalho. Uma água aí pro Facincani. Aguinha, produção, açúcar. Seguir com esse debate. Também o paninho lá no colo pro Cuca. Mas peraí. Ó, a hashtag muito dividida. Muito. O Facincani é aplaudido por muitos. Muita gente achando que o Cuca mandou recado não pro Abel. Eu vou entrar porque é o que eu acho que aconteceu. Mas... é isso? O Abel está habitando o fígado de Cuca? É porque o... Você concorda com o Facincani? O Cuca, quando ele vem com a vozinha baixa, assim, que ele não quer problema, que ele é um cara paz e amor, que não sei o quê, que ele só quer falar do trabalho dele, ele escapa de comentar assuntos do passado, ele escapa de falar de muita coisa que ele tem que falar, ele convence algumas pessoas. Agora a gente sabe quem é o Cuca. Quando o Facinho, que eu brinco aqui, que ele fez um dossiê, é porque quem acompanha futebol e está sempre atento aos movimentos que o Cuca faz, ele tem isso. Ele não compra essa balela aí do Cuca quando ele fala do Abel. O Abel está atravessado, está muito claro. E é normal do futebol. O Abel bateu no Cuca na final da Libertadores de 20, o Abel bateu no Cuca na Libertadores de 21, o Abel tirou o Cuca da Libertadores de 22, o Abel incomoda porque é um português fazendo um bom trabalho dentro do país, o Abel incomoda porque coloca o dedo em muitas feridas. Em alguns momentos ele mas ele aprendeu a modular muitos tons. O Abel incomoda porque ele vence dentro de um país e há um corporativismo dos treinadores brasileiros. Há de se ter, por exemplo, uma defesa entre eles, pelo que vem de lá, muitas vezes porque o Vitor Pereira também, em declarações assim, dá motivo. Então, ele achou por bem querer... Eu acho que ele é muito infeliz quando ele condiciona... mas porque ganha estava perfeito. Acho que o que a gente mais falou aqui é que, independente do resultado do mata-mata, o trabalho do Abel continuaria bom. Ele continuaria brigando pelo brasileiro, ele continuaria brigando em outras frentes, ele não seria fracassado por isso. Ele tem lastro. Não, o Abel não é bom porque ele foi ouvir música, porque o Gustavo Scarpa foi ouvir música porque ele saiu. O Abel não é bom porque o Everton caiu 6 vezes pro mesmo lado. Ele desmerece o trabalho de um profissional, o Cuca vai mal. O Everton cai 6 vezes, o Everton explica depois, o Everton disse que estudou, que sabia que a bola poderia... Então, ele desmerece o trabalho de profissional, então ele vai mal nisso. Ele está entalado, ele não consegue acompanhar a repercussão que todo mundo festeja o trabalho do Abel dentro do que tem que ser festejado. Então não é simplesmente, porque ganhou, está tudo bem, não. Não é porque ganhou, está tudo bem. Inclusive, se ele ganha nos pênaltis do Palmeiras, não estava tudo bem, porque o time dele passou 2 jogos com o Palmeiras. O primeiro, ele não conseguiu segurar o resultado. O segundo, ele não conseguiu construir o resultado. 2 a mais. Eu brincava aqui com o Sormani no início do programa, ele foi contratado para uma coisa que a reação rápida no Galo, ele não deu. Então, assim, não é porque ganha, está tudo bem. Ele quer jogar o Abel num balaio, porque ele quer jogar uma narrativa contra o Abel, porque ele está entalado com o Abel. E aí ele vai mal. Vai mal porque quando você tem teto de vidro, meu amigo, para você tacar pedra é complicado pra caramba, entendeu? E vai mal porque o Cuca, vamos falar, o Cuca tinha um projeto, o projeto dele fracassou, o Cuca queria ir pra seleção, o Cuca queria ser lembrado, o Cuca não escondeu isso de ninguém. E o Cuca hoje está em baixa. E a memória no Brasil, ela se apega muito ao que é recente e ao que é curto. O Cuca está fora da briga, o Abel tem evidência, isso fere o orgulho dele. Então ele se dá o trabalho de uma coletiva ficar dando resposta pro Abel, um recibo do tamanho do mundo. Então, assim... É pouco. Se ele quer ser visto como um grande treinador, um treinador maduro, um treinador pronto para voos maiores, não é com essa coletiva. E assim, tá lá, tá doendo. O Abel tá doendo até agora. Mas se ele ganhar no Brasileiro, ele pode ganhar o duelo direto no Brasileiro e o Palmeiras ser campeão. Não vai doer em nada. O Abel segue brigando pela Libertadores, o Abel segue com um trabalho ótimo e sólido, o Abel segue podendo ser campeão brasileiro, o Abel segue melhor que o Cuca e o Cuca segue lá dando recadinho pro Abel em coletivo. Então, assim, dá para dizer onde está cada um nesse momento. Feio, Cuca. Não achei tão bem assim, não. Sormani, eu estou muito curioso para o que você tem a dizer sobre o assunto. Eu concordo com o que eles falaram. Só isso você vai falar? Só isso. Eu estava uma curiosidade. Então eu vou trazer o que eu penso. Eu acho um pouco que a resposta não foi tanto pro Abel. Eu também acho. Foi para a imprensa, para mim. Eu acho que a resposta foi mais para a imprensa. É isso que eu ia falar e o personagem... Mas tem resposta pro Abel? Eu não estou aqui isentando o Cuca, porque... Foi pro Abel. Não, foi para os dois. Eu acho assim, seu Sormani. Eu repito, ele vai mal de não acompanhar o que a imprensa fala. Eu ia falar aqui, eu não estou isentando o Cuca. Sim. Não estou isentando o Cuca. Entendeu? Eu acho que ele pegou esse gancho e aproveitou para dar recado para todo mundo.
Não foi só pro Abel. O que não faz ele ter acertado, né? Não quer dizer que ele... Você fala o que quer, escuta o que não quer. Isso faz parte do contexto. Depois de mais um jogo que o time dele sofreu. Eu acho isso. Eu acho que ele aproveitou aí, porque o Abel falou depois do jogo também sobre a questão do... ele tinha que jogar por dentro e não por fora. Eu acho que ele errou e tal. E aí ele já mandou algumas coisas pro Abel, mas também aproveitou e mandou algumas coisas também para a imprensa de uma forma geral. Esse recado não foi exclusivamente só para o Abel, eu acho. Pelo menos o que eu entendi. Eu acho que ele foi aquela rede de peixe. Como é que chama aquela rede de peixe que você joga, a tarrafa, que você joga, sai para todo mundo? Acho que foi isso. Não estou isentando o Cuca. Eu me lembro muito bem que tinha as cobranças de pênalti do Atlético, quando o Atlético foi campeão, que o Cuca ficava ajoelhado, olhando para baixo. E eu critiquei muito isso. Às vezes de costas. Às vezes de costas. Eu critiquei muito isso. Talvez tenha sido. Sim. Quando eu fiz isso, eu recebi críticas. Quando o Abel vai para o vestiário ouvir música na cobrança, palmas para ele, quer dizer, foi legal porque ganhou, quer dizer... Pode ser que seja. Isso que eu não toquei nesse assunto. Eu acho um erro muito grande o Abel fazer o que ele fez. O jogador precisa estar lá e ver o seu comandante do lado do campo. Estou com vocês, velho. Não tem problema. Se vocês perderem, não tem problema. Eu estou com vocês sempre. Então, o fato de o Abel ter ido pro vestiário, na hora da cobrança dos pênaltis, ouvir música, para mim isso aí foi péssimo, péssimo, péssimo. Pô, mostrou um descomprometimento com o grupo. Achei muito ruim. Você não abandona o grupo. É a minha opinião. Eu vi música, foi o Scarpa que estava suspenso. Sim, mas o Abel foi pro vestiário. O Abel foi pro corredor que ele falou que não queria ver. Isso. Então, tudo bem. Não foi ouvir música. Saiu. Abandonou o time lá. Se não se abandona o time num momento tão delicado. Palavra forte, hein, Sormani, abandono. Mas ele abandonou. Quem sai do campo e vai pro vestiário não vê a cobrança das penalidades, ele abandona. Então, como eu critiquei o Cuca naquela época, que ficava de costas, olhando para baixo no momento da penalidade, eu hoje... não disse isso até agora, eu condeno a atitude do Abel. Acho que um grande erro dele, um grande erro. Imagina, o seu comandante tem que estar com você, do seu lado. É o cara que escala o time, é o cara mais maduro, não é? É o cara que já viveu, passou por tudo no futebol. Pô, você vai bater um pênalti, você olha pro banco, cadê o técnico? Foi embora. Nos abandonou? O quê? Entendeu? Então, eu acho que também eu acho que vocês têm razão nisso. Então, vocês me criticaram naquela época. Eu ganhei. Hoje eu não vejo ninguém criticar o Abel. Então, Cuca, tô feita aí a minha crítica. Eu acho que nesse ponto você tem razão. O que eu penso isso. Pra mim, o recado, óbvio que ele usou a figura do Abel, mandou talvez seus recados pro Abel. Teve aquela história depois do jogo, a declaração do Abel quase que aconselhou. Não é que ele aconselhou o Cuca. Doeu, ele falou do Atlético Mineiro. O que tinha que ser feito? O que tinha que ser feito, eu acho que o Cuca ficou... o quê? Doeu. Tá falando pra mim. Mas o recado dele pra imprensa... Porque isso a gente tem, eu acho que, na verdade, o torcedor também. Todo mundo ali. O Van Gaal coloca o goleiro pra pegar pênalti, dá certo, genial. Não dá certo, anta. E é assim, só que a gente acompanha. Mas eu discordo. Mas eu discordo. A história do Abel. O quê? Sai, vai pro vestiário. O quê? Supersticioso, legal. E não vai. É a história do Sormani fazendo isso, é culpa da falha dele. O recado dele pra opinião pública, ele é burro, então. Porque ninguém aqui elogia o Abel porque ganha e critica quando perde. Sem dúvida. A gente elogia o Abel quando perde. Então, mas ele não está falando de elogio. Quando ganha. Ele está falando o seguinte, o que eu entendi dele foi o seguinte, faltou essa crítica. Vocês não vão ser coerentes? Mas não faltou uma crítica. Ninguém criticou, cara. Ninguém criticou. Houve uma chuva de críticas ao Cuca quando ele se comportou daquele jeito nas penalidades do Atlético Mineiro. De ser frouxo. Não vejo problema nenhum. Por que eu vou criticar? Mas houve isso. Talvez você não tenha criticado. Sim, eu critiquei. Então, quer dizer, na época eu ouvi críticas ao meu comportamento. Ninguém vai falar nada do Abel. Mas isso é tão infantil, Não sei se é tão infantil. Eu quero ser tratado de maneira equânime. Exato. Pela mídia. Vocês tratam assim o Abel, também quero ser tratado. Vocês tratam assim a mim, que tratem ele também. E a mídia tem uma boa vontade com o Cuca, hein? E a mídia tem uma boa vontade com o Cuca, hein? Talvez se ele comportamento que ele tivesse tido recentemente a mídia poderia ter um tratamento melhor. Talvez se ele cumprisse daquilo que ele falasse, a mídia teria um tratamento melhor. É que tá todo mundo de saco cheio de toda hora que o Cuca fala uma coisa e faz outra.
Isso que é real. Pelo amor de Deus. Não me coloca no meio, não. Não, tudo bem. Não, todo mundo não. Parece que... Todo mundo tá de saco cheio. Não me coloca no meio, não. Não é no sentido general. Cuca, que o Cuca... Não, eu não. Desculpa, eu não tô nesse meio, não. Eu aprecio demais o trabalho do Cuca. Cuca. Eu acho que E dá pra apreciar o trabalho do Cuca, dá pra apreciar o trabalho do Abel, e dá pra achar que não tem esse de só porque ganha maravilhoso, só porque caiu 6 vezes primeiro. Eu acho que o argumento do Cuca é vazio, é raso. Então, se ele tá querendo voos maiores, se ele tá querendo se colocar como algo maior, se ele quer o seu técnico que ele imagina que é, ele não tem que ficar perdendo tempo com isso. O tempo tá passando, o time dele não responde, ele foi eliminado. Eu acho que é bobo. É passar recibo em público. Demais. Concordo. Mas eu acho que... Lamba as feridas em casa, xinga no vestiário, bate na mesa, faz o que quiser, mas... Na declaração dele, tem umas coisas que você pode pegar. Não, ele tem razão. Sim. Ele tem razão aqui. No total, foi uma bobagem. Ele não precisava passar esse recibo publicamente. Mas eu acho que ele estava engasgado. Ele estava engasgado, porque ele falou assim, eu não vou falar nada porque nós perdemos contra o Palmeiras, deixa a primeira que eu vou soltar. Exato. Por isso, eu acho que Mas depois de perder não importa. Mas eu acho, mas eu acho que assim, como eu falei, eu não vejo diretamente ao Abel. Eu acho que ele distribuiu. Entendeu? Eu acho que ele distribuiu. O Abel, a vamos seguir? Fala só para lembrar, tem gente, uns amigos aí mandando, dizendo que o Cuca, o Abel falou sim que foi ouvir música.